Bom, então, bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. O meu papel aqui é mais de moderador e introduzir o tema e a conversa deste colóquio. Está aberta a vossa participação também. Vamos fazer aqui uma pequena conversa sobre combofilia e conhecer os nossos campeões distritais da Zona Sul e Zona Norte. A doutora Sara Dias nos irá falar sobre a saúde dos nossos pombos. Já se vai juntar à conversa a seguir, porque está ali a terminar umas análises. Entretanto, agradecia também a vossa participação para podermos tirar algum partido e algum proveito destes minutos que aqui vamos estar. O meu nome é Ivo Garcias, vou fazer aqui um papel de moderador. Temos aqui à minha direita o António Camacho, dos Inseparáveis da Sociedade Colombófila Aljustralense, que foi o vencedor campeão absoluto na Zona Sul, e o Rui Vilalva, da Sociedade Asas de Beja, que foi o campeão absoluto na Zona Norte. Primeiro de tudo, muitos parabéns. A gente quando encontra os campeões depois da campanha terminar, no lugar de bom dia, vamos dizendo ao longo do tempo que os vamos encontrando, dando-lhe os parabéns pelos resultados. Começava pelo António Camacho, dos Inseparáveis, um título distrital que já procuravas e que trabalhaste para isso. Que nos contasse um pouco como é que decorreu esta época, como é que foi, terminou bem, mas como é que conduziste a colónia até chegar a este título? Bom dia a todos, o meu nome é António Camacho, da equipa dos Inseparáveis. A nossa equipa voa na Sociedade Colombófila de Aljustrel, que é uma sociedade do nosso distrito com bons colombófilos, como há em todas as outras. No Algarve, no distrito de Santarém, há em todas as outras, há sempre bons colombófilos. E isso é de louvar ao nosso país. A campanha dos Inseparáveis, como todas as outras, os Inseparáveis tentam sempre fazer o melhor que podem. Não é fácil, é extremamente complicado, na minha profissão e na profissão do meu irmão, conduzir uma colónia que é um bocado grande, mas culpa de nossa e de muitos colombófilos, mas é a nossa maneira de estar e é como, a gente gosta de ter alguns pombos que sobrem sempre de um ano para o outro e alinhamos sempre alguns a mais. E eu começar a campanha, nós temos mais ou menos delineado como é que partimos com ela, e ao tratar a campanha começa logo muito tempo atrás, começa logo na altura da muda, onde nós utilizamos e tentamos dar qualidade de vida aos pombos. Quando ela começa, tentamos sempre fazer treinos a todos, não deixar nenhum para trás, e a partir daí jogar sempre no ativo com eles, sempre, todas as semanas, quando nós podemos e quando a nossa vida profissional nos dá. A campanha delineada é extremamente difícil, é mesmo difícil, mas nós lutamos e fazemos sempre para tudo para ganhar. Se não for assim, nós não voamos, e acho que muitos colombófilos fazem essa parte, e é como os Inseparáveis andam na colombofilia há muitos anos, é dessa forma. No meu ponto de vista, um dos grandes problemas da nossa colombofilia é que valorizamos muito o colombófilo, falamos muito do colombófilo e pouco do pombo. Nós não competimos, não voamos, não corremos, também se corrêssemos não vinha nada de bom ao mundo. A minha pergunta é no sentido de valorizar o pombo correio, que foi com eles que tu ganhaste. A tua colónia é baseada em pombos, e que pombos é que deram este título? A minha colónia já parte há muitos anos atrás. Eu sou colombófilo. O meu pai era colombófilo e sempre conheci pombos em casa, e também tive um tio meu que já faleceu, que também se chamava o mesmo nome que eu, que voava na Banheirense e em Alhos Vedros, e eu sempre tive relacionado, eu e o meu irmão, com pombos completamente, desde puto.
já tinha pombos em gaiolinhas e criava pombos e por aí afora. E depois, quando eu comecei a andar aí na vida que tenho na parte comercial, eu sempre fui daquelas pessoas de ouvir outras pessoas e tentar perceber qual eram os pombos que andavam melhor. Eu posso dizer que na altura, quando eu ia à casa do meu tio, ele tinha lá uns pombos que adorava e depois conheci muito bem. A nossa colónia parte daí, com Armindes, Caracinhas, na zona da Almada, Fabris, Eloís, mas eu estou a recuar 20 anos atrás, ou mais. E entretanto tive sempre pombos bons nessas linhas, sempre grundlers muito bons, ainda do Pombal do Castelo, que continua a ter, e eu preservo essas linhas de pombos, mas já cruzados com outros pombos. E posso dizer que conheci uma pessoa já mais recentemente, há 10 ou 15 anos, consegui adquirir uns pombos, que é o meu amigo Manuel Mendes de Benavente. E também conheci outra pessoa do Porto, o Zé Almeida da Parafita, e em conjunto desses pombos eu consegui fazer super pombos que eu tenho hoje. São os meus, é os que eu valorizo, e às vezes, como o Ivo estava a dizer, os dos outros é que são os bons e os nossos não prestam. Mentira, os meus são os meus, é os que são bons, é os que aposto e é os que jogo. E a partir daí a minha colónia baseia-se simplesmente nisso. Ando sempre à procura de melhor, é verdade. Ando sempre, acho que todos os colombófilos fazem isso. E há uma questão que eu coloco e digo sempre às pessoas: o inimigo do bom é o muito bom, porque a gente às vezes temos um ganda casal, e a gente agora não cruza aquilo assim, porque idealizamos ainda ter melhor, e às vezes aquilo corre mal. E comigo também tem corrido, como é óbvio, mas eu ando sempre à procura do muito bom, como é óbvio. Acho que todos fazemos isso, e é mesmo assim que a colombofilia vai para a frente. No caso do Vilalva, ser campeão torna-se mais fácil com uma Coca-Cola, umas Schweppes e outros refrigerantes que tais. Bom dia. Queres que eu responda à pergunta? Pronto. Respondendo à questão inicial do Ivo, tinha a ver como é que se conquistou o campeonato. Esta, na minha opinião, foi a minha melhor campanha desde que tenho pombos, e já voei no distrito de Évora também, onde tinha sido campeão distrital. Este ciclo, na minha opinião, porque acho que alguns colombófilos, alguns campeões vivem de ciclos, é difícil manter um ciclo de 10 anos, se calhar é mais fácil ter um ciclo de 3, 4, e o meu foi quase por acaso, mas acabou por proporcionar assim. Na altura do Covid, nós parámos a campanha. Eu tinha muitos pombos de 2019, nos quais tinha alguma esperança, e decidi não voar as provas de norte. Nessa altura eu parei. Os meus melhores pombos, tinha de 2017 para trás, foram todos parados, foram todos para a reprodução, e a colónia baseou-se nesses pombos que eu tinha de 2019 e nos filhos dos reprodutores que eu comecei a ter de 2020. A partir daí consegui construir uma equipa forte que tenho neste momento, e foi com esses pombos e com muito trabalho que consegui ganhar o campeonato passado e este ano também. Já voltamos à conversa com o António Camacho e com o Rui Vilalva. Vamos tentar que eles nos bloqueiem mais alguma coisa. Eles vão ir falar sobre um produto que faz ganhar. Mas vou passar a conversa e estender a conversa à doutora Sara. Temos a muda no final. Como é que temos que preparar em termos de saúde os nossos pombos para podermos vir a tornar estes campeões? Bom dia. Eu considero que este é um momento crucial, apesar de eu achar que a campanha do próximo ano começa quando terminou a anterior, ou seja, no final de junho, porque se não tivermos tido uma boa reprodução, uma boa muda, definitivamente não teremos uma boa campanha. E este é um momento que ainda podemos aproveitar para corrigir algumas coisas que não correram bem até agora. A maioria dos colombófilos com quem eu falo
neste momento, quando chegam a uma consulta e eu pergunto como é que correu a muda, a maioria diz que a muda foi completa, correu tudo bem. E acontece que quando eu estou a analisar o pombo, verifico que muitas vezes a muda não foi completa, mas que isso não é perceptível na maioria dos combofes, porque baseiam-se apenas na asa primária. E isto é só uma chamada de atenção, porque assim, quando falamos numa muda completa de todas as penas do corpo, da asa. E isso é muito importante, porque não chega a mudar apenas as penas primárias à partida, a não ser que o pombo esteja realmente muito doente, serão mudadas. Mas a asa secundária raramente todos os pombos mudam, e também no rabo, nas retrizes, raramente mudam as penas todas. Normalmente fica sempre uma por mudar. Não sei se eventualmente faltava ali um toquezinho que não foi dado durante a muda. Eu noto também que ainda há muita apreensão em tratar durante a muda. E eu sou apologista de não tratar, como é lógico, se não houver necessidade, mas se houver necessidade, se houver algum problema, é importante tratar, até porque nesse momento, quando corrigimos, notamos uma aceleração na muda. Depois verifico também muitas vezes que agora no final da muda, como é lógico, há mais requisitos para consulta, e que a maioria das pessoas ou faz tratamentos às cegas, como se costuma dizer, ou realmente procura ajuda e trata de acordo com o que necessita. Não significa que nós não chegaremos a janeiro e talvez tenhamos feito exatamente o mesmo tipo de tratamentos que faríamos sem a consulta. Acontece que a ordem com que os fazemos é muito importante. E isso vai modificar bastante o pombo até ao início da campanha. Vamos pensar no seguinte: temos uma colónia que tem uma infecção grave por tricomonas, um bocadinho de coccidiose, e está ali presente também uns parasitas, uns venos. Na minha opinião, aquilo que é mais urgente tratar são as tricomonas e os venos. Se nós tivermos uma pequena quantidade de tricomonas, eu prefiro começar pelos venos, a seguir faço o tratamento das tricomonas, porque eu tenho que fazer um segundo tratamento aos venos passados a 6 de 8 dias. E vou ganhando tempo. Para mim a coccidiose neste momento não é importante, mas será importante tratar durante a campanha. Mas um columbofe que, no fundo, faça os tratamentos às cegas e tenha já uma ordem pré-definida, poderia simplesmente terminar a muda e ok, vou fazer aqui um tratamento à coccidiose, que por acaso alguns também funcionam bem para salmonela, e há bastante urgência nesse tipo de tratamentos nesta altura. A seguir faço, por exemplo, os venos, porque até vou vacinar, e deixo tricomonas para o fim. Eu fiz exatamente os mesmos tratamentos, não foi pela ordem que, na minha opinião, deveria ter sido feita, e tenho a certeza que os pombos não chegam a janeiro na mesma condição. Porque durante o mês de dezembro, quando os tratamentos são bem feitos, há uma correção ainda da muda. Há muita pena do corpo que cai, que não tinha caído até aquele momento. Quantas vezes fazemos um tratamento, chegamos ao pombal e tem muito do bem. Os pombos mais ativos, com mais apetite, isso vai corrigir alguma coisa ainda durante o mês de dezembro. Daí que este é um momento crucial para se consultar e para perceber o que ainda é possível corrigir, porque ainda é possível fazer bastante, ainda temos 2 meses. Portanto, o primeiro passo é procurar e seguirmos o que deveríamos de facto fazer, era procurar a ajuda de um profissional que nos diga que problema tem o pombo e evitar os tais tratamentos às cegas. Esse seria o primeiro passo. Um problema que na generalidade os pombófilos têm nesta altura do ano, começam os treinos no pombal e os problemas que temos com lesões musculares do pombo. O que é que podemos fazer procedimentos devemos ter para evitar essas lesões desagradáveis? Temos aqui 2 situações que temos que corrigir. A primeira é se realmente existirem problemas
ao nível de infecções parasitárias, ao nível de infecções bacterianas e fúngicas. Isto porquê? Não chega só a suplementação. A suplementação é importante, como em qualquer atleta, fontes de magnésio, potássio, cálcio, como é lógico, proteína, tudo isso são coisas, são aminoácidos, tudo isto são componentes essenciais para o desenvolvimento e para que um atleta consiga competir em qualquer modalidade, não estamos só a falar em pomos. Aqui o ponto crucial é que se não tivermos os pomos com saúde, imagine que temos problemas ao nível da digestão, imagine que temos muitas tricomonas, muitos fungos, imagine que temos vermes. Todos estes micro-organismos vão absorver nutrientes que seriam para o pombo. Se tivermos um problema, por exemplo, ao nível do papo, a digestão não será bem feita. Se a digestão não será bem feita, os nutrientes também não vão chegar ao intestino prontos para ser absorvidos, porque a digestão do pombo, e como qualquer micro-organismo, é assim. À entrada do alimento tem que haver o processo digestivo e depois há o processo de absorção dos nutrientes. Se temos um problema logo no primeiro passo, que é o processo de digestão, nós não vamos ter uma boa absorção dos nutrientes. Se não tivermos uma boa absorção dos nutrientes, nós até podemos dar ouro, que não chega, não vai ser absorvido. Ou vamos imaginar, damos 1 kg de 1 kg de ração, metade é que será aproveitado. Aí os suplementos têm muita importância também, porque muitas vezes mascaram este tipo de déficits, ou seja, o pombo não consegue, através do processo digestivo, absorver aquilo que necessita, mas nós com a suplementação vamos ajudar a colmatar esses déficits. Mas, na minha opinião, o ideal é sempre as duas coisas, que é corrigirmos. O processo digestivo é essencial, porque a base dos nutrientes vem sempre da alimentação, que é importantíssimo. E depois os suplementos fazem o extra, não é? Podem intervir quando desejarem. Isto não é um debate, é um colóquio, mas que tentamos fazer isto, uma conversa aqui entre todos, e podem sempre que quiser levantar o braço e colocarem perguntas, estejam à vontade. Já voltamos aqui aos nossos campeões. Eu só ia fazer uma pergunta à Sara, algo que tenho dúvidas. Nós, uma grande parte de nós combófilos utilizamos com frequência produtos ácidos na água, vinagres e por aí fora. O ácido, nesta altura do ano em que os pombos estão numa fase inicial de treino e desenvolvimento muscular, é bom ou inibe o desenvolvimento muscular? Tem que haver um equilíbrio. Os ácidos são bons para evitar o desenvolvimento bacteriano, ou seja, para evitar as infecções bacterianas. Contudo, se acidificarmos demasiado, propiciamos quer o desenvolvimento de infecções fúngicas, quer podemos levar a uma acidose metabólica, ou seja, o organismo começa a descompensar, e um animal e eu já tenho ouvido situações dessas de pessoas, principalmente na reprodução, que usaram vinagre durante muito tempo. Chegaram a um ponto que o desequilíbrio é tal que ou se põe o pombo a soro ou é impossível reverter aquela situação. E há animais que às vezes acabam por nunca mais dar nada, nunca mais terem bons reprodutores à custa disso. Eu vejo mais isto na reprodução, porque as pessoas têm tendencialmente a usar menos antibióticos na reprodução e mais durante a competição. Mas isto só para dizer, ácidos sim, como é lógico, podem ser usados pontualmente, nada de exageros. Nós, quando utilizamos o ácido, tentamos evitar a propagação bacteriana na água. Isso é feito através de ao introduzir o ácido, baixamos o pH. Qual é o pH ideal para evitar esse desenvolvimento bacteriano? Um pH ácido, ou seja, um pH abaixo de 7 é sempre um pH considerado ácido. Quanto menor, maior a acidez, menor evita, mas maior é o risco. A maioria das águas, por exemplo, engarrafadas, tem um pH, tirando aquelas águas alcalinas, tem um pH à volta de 3, 4, no máximo 5. Não vê águas com pH 6.
São águas realmente ácidas, pronto, mas que, ou seja, a própria água já é ácida, ok? Não vamos acidificar demasiado, porque se usarmos uma água ácida, vamos acidificar, nós vamos baixar o pH, ainda mais. A minha pergunta ia no sentido de que muitas das doses dos produtos que utilizamos, tanto nesta fase como durante a campanha, nós regulamos muito por rótulos dos produtos. O produto diz que é para dar 2 ml por litro, nunca tem em consideração, e imaginando que a maioria dos combófilos usam água das torneiras, não tem em consideração o pH de cada água que utilizamos, não é? E o pH das águas é completamente diferente de norte para sul. Nós aqui temos uma água bastante alcalina, terrivelmente alcalina. Noutros sítios há um pH muito mais neutro e os produtos não levamos muitas vezes isso em consideração, e pode ser uma situação importante muitas vezes a ter em conta. Tem as suas vantagens, por exemplo, com medicações como a doxiciclina é importante o pH ácido, por exemplo. Agora não é para todas. Estou à vossa vontade, quando quiserem colocar perguntas, fazem o favor. Eu vou revelar aqui uma situação. Eu conheço o produto, sei que produto, não sei de que marca é, mas eu acho que isto é comum a todos os campeões. Acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, vocês vão aceitar revelar isto. O Vilalva utiliza esse produto. Eu penso que o Camacho, de certeza, que utiliza também, quase todos os campeões o utilizam. Eu só não sei a marca, mas eles vão dizer. É o Despertador. Eu não sei qual é a marca do Despertador, mas acho que isto é comum a todos os campeões. A hora que chegamos ao Pombal, o esforço, a dedicação, faz toda a diferença. No meu caso, faz. Eu, pronto, como é público, faço algumas publicações no Facebook, acho que quem acompanha sabe mais ou menos. Derivado à minha vida profissional, que entre todos os dias às 8 da manhã, tenho tratado os pombos cedo. Como eu sou uma pessoa que faz parte do meu método de tratamento, um treino em linha por semana, esses dias significam levantar-me às 4 da manhã. 4 da manhã, apanhar pombos, limpar pombal, meter os pombos no carro, estar antes do nascer do sol no local de soltar os pombos às vezes antes do sol nascer. Não é premeditado, é para ter tempo de chegar a casa, tratar dos pombos, vestir-me e ir trabalhar. Depois passamos um dia inteiro no trabalho com uma noite mal dormida, que não é fácil, e no dia a seguir temos que levantar outra vez às 6 ou às 7 para tratar dos pombos, isto sucessivamente. Os pombos, na minha opinião, é um animal de hábitos e devemos sempre manter os horários. Se vocês notarem, vamos imaginar, vão às 6 da manhã para o Pombal, um dia por algum motivo chegam lá às 7, quando vocês chegam os pombos já estão todos pendurados na rede, pensarem porque é que ele se atrasou. E aqui o facto de sermos pontuais e rigorosos acho que é uma das chaves do sucesso. Não digo com isto que é preciso levantarem-se às 6 da manhã para ir para o Pombal. Se tiverem outros horários podem fazê-lo, mas acho que deve-se manter um rigor. A hora de tratar dos pombos, quer de manhã, quer à tarde, deve ser sempre a mesma. Pois, a menos que sejamos profissionais, conjugar pombos com a nossa vida pessoal, todos nós temos trabalhos, todos nós temos horários, isto leva a que haja um grande desgaste físico e psicológico, às vezes, até ao fim da campanha. Alguns, como eu, são masoquistas e aguentam e fazem isso por gosto, outros não estão para isso, respeito. Agora, podem ter a certeza que na hora dos resultados finais, a dedicação que cada um tem nos pombos, além de muitos outros fatores, mas a dedicação, na minha opinião, vai ser um fator fundamental para ter ou não ter sucesso. O que vos ia pedir era o seguinte: se alguém da plateia tiver alguma pergunta para colocar à doutora Sara, vou dar espaço para o fazer, porque a doutora Sara vai ter que se ausentar, e então respondia já às vossas perguntas. Jacinto.
questão em relação aos tratamentos, à ordem dos tratamentos que se deverá fazer. Quero reparecer sobre as palavras da doutora que a ordem irá incidir conforme os problemas que os nossos clubes tiverem. Portanto, não há uma ordem específica. Não se deve tratar primeiro por iguamonas e depois isto não é específico. É conforme o que tiverem. E eventualmente, se forem bem conduzidos e não tiverem nada, não há tratamentos a fazer, a estar discutível, será assim. Não é fácil não haver tratamentos a fazer. Se passou uma muda sem fazer tratamentos, não é fácil. Não conheço ninguém que chegue a esta altura e não precise de mexer em alguma coisa. Estou a ser verdadeira. Podia-lhe dizer que não, mas é verdade. Mas sim, é isso. Tratar de acordo com as necessidades. Claro que sim. Sim. Claro que sim. Porque muitas vezes há coisas que não são... sim, nós ainda temos 2 meses para a campanha. Se em dezembro os pombos são consultados, há situações que não são encontradas, não se vai mexer. Vai-se tratar. O ideal neste tipo de situações, que em dezembro estão muito paradas e muito bem coordenadas, é em janeiro voltar a analisar e perceber se modificou alguma coisa ou não. Porque o dezembro, por exemplo, é um período muitas vezes chuvoso, às vezes não é tanto e depois é o janeiro. Isto é um bocadinho irregular, mas que faz variar muitas vezes a situação. E depois depende de onde é que está o seu pombal. No norte eu encontro problemas com mais frequência que aqui não, e aqui se calhar encontro outros que lá não encontro com tanta frequência. Isso é variável de região para região, por isso é que eu não sou apologista, nem seria sequer coerente com a minha profissão ter esse tipo de opinião. Mas o ideal é sempre, e tem corrido sempre muito bem assim, sinceramente. Muito melhor. Eu sei que havia aqui uma questão. Bom dia, temos aqui uma questão online do Pedro Soares, o atual presidente da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro, que pergunta à doutora Sara: quando recorremos a uma consulta veterinária, que doenças não são detectáveis? Isso é um bocadinho vago, mas as doenças víricas, no contexto da clínica geral, não é detectável. Teriam que ser feitos testes para cada vírus. São testes demorados, são testes caros, dispendiosos, e que nem todos os colombófilos são capazes de os suportar. De qualquer forma, também são situações que só devem ser testadas se realmente existir um problema. Se não existir um problema, não vamos andar à procura do Covid se ele não se está a manifestar. Senão não saímos daqui das quarentenas. De resto, situações parasitárias, sim. Bacterianas, são necessárias culturas bacterianas para isso. Claro que eu consigo ver as bactérias, mas dizer assim, tenho a certeza que é a bactéria X e que o antibiótico vai funcionar é este, não é possível. É preciso fazer antibiogramas, que são exames que no fundo detectam qual é o antibiótico que funciona naquela bactéria detectada. Mas em termos parasitários, tudo é visto, em princípio. Agora, temos que ter a noção de outra coisa. As amostras são do papo e são amostras de fezes. Se, por exemplo, as tricomonas podem migrar para intestino, pâncreas, fígado, pulmões, eu não vou ao fígado nem ao pulmão tirar lá uma amostra e depois fechar o pombo e ele continuar vivo. Isso não é possível, por isso são situações que isso também acontece connosco. Nós não conseguimos ser todos escaneados e dizer eu não tenho doença nenhuma, estou 100%. Aparentemente sim, mas nós nunca sabemos esse tipo de situações a 100%. Aqui outra questão, Rui Stefani Rocha de Gondomar pergunta: durante uma campanha, quantas vezes a doutora achava ideal fazer análise aos nossos pombos? Durante a competição, eu considero importante pelo menos uma vez por mês. Mas eu tenho colombófilos que acompanham e faço a cada 15 dias. É verdade. Mas o ideal é uma vez por mês. Já agora, antes de colocar ainda mais alguma pergunta, eu queria fazer aqui um à parte, que é o seguinte: eu queria pedir a todos eu julgo que estamos em direto também no canal 21, e queria pedir uma salva de palmas pelo excelente trabalho de divulgação que prestam à colombofilia.
Tem mais alguma pergunta a colocar? Está tudo esclarecido? Eu vou voltar, mas consegui chegar. Podemos dispensar a doutora Sara, que promete faltar se chegar a tempo. Vamos continuar com a nossa conversa com os campeões. Também não vamos ser maçadores. Volto a repetir que estejam à vontade para falar com eles e colocar as vossas perguntas. Obrigado, doutora Sara. Estávamos com a história do despertador, e quando falei no despertador foi para chamar a atenção para a dedicação que é necessário ter para ser campeão. Dá muito trabalho ser campeão, não é pera doce. E quem já foi sabe que assim é. O Camacho não é caso diferente, de certeza absoluta. O meu caso é precisamente idêntico, mas há uma coisa que eu tenho diferente do Rui. Eu tenho um super-homem lá em casa que chama-se Jorge Camacho. E o Jorge Camacho é dos colombófilos mais dedicados que eu já conheci até hoje. É mesmo daqueles... Entra no Pombal e eu chego lá às vezes ao pé dele e começamos a falar e isto está mal e passa-se alguma coisa e para aqui e para ali, mas é preciso mesmo dedicação a sério. Dedicação, rigor é ponto fundamental. Sem isso ninguém consegue ser campeão. Ficar à sombra da bananeira à espera que faça uma grande prova, pode fazer uma prova, mas elas em condições normais são 21. E se não houver rigor, dedicação, bons pombos, boa alimentação, tem que haver tudo bom. E na parte do colombófilo, que costumo dizer que é o Zé Mourinho e é o homem que comanda o plantel, se não partir e não fizer um plano e não tiver sempre atento aos pormenores, ninguém consegue. Pode conseguir ter uma grande prova uma semana, mas na semana seguinte alguma coisa vai correr menos bem, porque aquilo, como é que costumo dizer, ter pombos é 365 dias por ano. Quando vai de férias, fica cá o outro não pode, tem que entrar o outro serviço. E hoje em dia ter uma equipa só com uma pessoa, ser o colombófilo, é extremamente difícil e desgastante. Eu não consigo, e por isso tenho uma equipa que se chama Inseparáveis, onde tentamos conciliar a nossa vida profissional, pessoal, com pombos. Não é fácil, não é fácil, é extremamente difícil, mas fazemos tudo para o conseguir. E é por isso que eu aconselho a qualquer colombófilo que se meta e tenha aspirações para ganhar, e deve fazê-lo, enquanto todas as sociedades, quando a gente partimos todos com 0 pontos, mas a partir daí, quem não for dedicado e quem não tiver bons pombos e não utilizar boas matérias, e a dedicação é fundamental. A dedicação é fundamental para tudo, não é só para pombos, é para qualquer parte da nossa vida. E pombos é mesmo complicado, mas todos partimos igual, partimos todos do zero. Quando há um campeonato, há velocidades, há meio fundos, há tudo, mas tem que se ter bons pombos, Ivo. Sem bons pombos a gente pode dar ouro, pode-se fazer tudo e mais alguma coisa, mas essa parte aí de dedicação é fundamental. Pronto, se calhar não me cabe dizer isto, estou aqui num papel de moderador, mas apenas para vos dizer o seguinte, sobre esta história da dedicação. Eu tive um episódio na colombofilia com o meu filho, que na altura teria para aí uns 12 anos, que acho que foi das coisas que mais me marcou. Um dia ia a sair de casa e o meu filho disse-me: não estás bom, ainda é de noite. E eu ia tratar os pombos, ia treinar os pombos. Nesse fim de semana eu fiz primeiro e segundo distrital, e quando vínhamos embora do Pombal, mais ou menos já sabia que o resultado ia ser esse, e o meu filho disse-me: pai, hoje podem dizer o que quiserem, que foi do vento, que entraram por aqui, que entraram por lá, o mérito é teu. Isso marcou-me porque foi um ensinamento para ele. Sem trabalho nada se consegue. Antes de procurarmos desculpas alheias,
o que temos que pensar é se fizemos tudo bem dentro do nosso Pombal, se nos esforçarmos o suficiente, se fazemos a seleção que devemos fazer. Antes de procurarem e criarem confusões facebookanas sobre os resultados de quem ganha e pôr em causa os resultados de quem ganha, o que devemos pensar sempre é primeiro dar mérito a quem ganha. Quem ganha tem mérito, porque trabalha para isso. Não procurarmos desculpas, procurarmos olhar e ouvi-los e perceber que eles só ganharam porque se esforçaram, porque têm um Jorge, certo? Porque têm uma sogra, a família também é importante, mas têm um mérito, porque venceram. E nós, se quisermos para o ano estar no lugar deles, temos de trabalhar mais do que eles, temos de ter melhores pombos do que eles, e o resto são pequenas coisas, são pequenos pormenores. Estas, de certeza absoluta, a saúde da colónia, essa de certeza absoluta que são as questões principais. E depois é essencial, e o Camacho falou nisso, o Vilalva também já o relatou, tentei levar a conversa por aí, é os pombos. Os pombos é o motivo que estamos aqui todos. Valoriza-nos. Há bons pombos em todo o lado. E há de facto pombos. Eles não têm 4 asas, mas há pombos que fazem a diferença dos outros. Isso é garantido. E quem os tem sabe que assim é. Todos os procuramos. Nem todos, infelizmente, os conseguimos arranjar. Não é fácil. Eles não são muitos. Mas há pombos que fazem a diferença e há linhas de pombos que fazem a diferença. Rui. Sim. Sim, efetivamente concordo a 100%. Todos nós, no nosso Pombal, rapidamente chegamos à conclusão de quais são, não digo o melhor, mas o melhor também, mas pelo menos 6, 7, 8, 10 pombos, rapidamente chegamos à conclusão de quais são os melhores. Através de treinos, através de provas, eles são todos tratados da mesma forma. Isto, falando em cada pombal, não será por acaso que vem quase sempre o mesmo pombo, ou os mesmos 2, ou os mesmos 3. Se nós formos bons e conseguimos reunir um determinado conjunto de fatores, obviamente, tendo pombos de top, mais próximo teremos de atingir bons resultados. Eu, por exemplo, falando especificamente do meu pombal e acerca da qualidade dos pombos, são todos tratados da mesma forma. Habitualmente, numa prova de velocidade, tem excesso 50 pombos, com 25 a contar e 25 no pomboás. Por norma, tenho a felicidade de classificar grande parte da equipa principal, dos 25. E do pomboás, por norma, desses 25, classificam 6, 7, 8 no máximo. Se eu não tivesse os outros 25 e só tivesse os 25 do pomboás, estão todos no mesmo pombal, são todos tratados da mesma forma, como eu costumo dizer, marcava bola. Por isso, a qualidade dos pombos, de certeza absoluta, tem uma influência muito grande. Pois, obviamente, lombófilo, tratamento, pombal, localização, todos esses fatores. Mas a qualidade dos pombos, se não houver pombos que façam a diferença, é muito mais complicado de ganhar. Temos então aqui mais 2 questões, uma delas do Pedro Soares, da Associação Globófila do Distrito de Aveiro. Aproveito para questionar qual é para ambos os convidados a melhor estratégia de jogo dos machos. Já agora, para quem voa só com fêmeas, acham de interesse que no Pombal estejam meia dúzia de machos juntos para maior motivação? Olha, de macho não posso falar porque eu só vou com fêmeas, porque a minha vida profissional não me permite. Mas eu, quando voava com os machos, para quem tem tempo e quem tem a oportunidade de voar com machos, principalmente, isto é o que eu acho, meia campanha para a frente, eles são mesmo bons. Mas eu não o faço, só vou com fêmeas. Eu tenho as minhas fêmeas no Pombal, que atualmente estão todas em 3 pombais. E quando vem a altura do primeiro treino que eu começo a mandar, eu tenho sempre 40 ou 50 machos que são sempre os mesmos, desde o primeiro dia que faço o primeiro treino, que eu levo-os para cima, onde eles não estão tratados para tal, para seguirem para cima e não têm mais contacto com mais pombo nenhum. É só um pombal para eles. Eles
estão a semana toda naquele pombal, e no dia que vai haver, desde o primeiro treino que eu vou fazer, eles vão estar sempre à espera delas, e elas quando vêm, elas 2 ou 3 semanas, e principalmente as mais velhas, elas já sabem que eles lá estão à espera, desde o primeiro treino. O método é sempre igual, os machos seguem para cima, no final do dia, consoante seja a prova, vêm novamente para o pombal, onde passam a semana todos sozinhos, ou seja, eles são viúvos só para elas todas, que eu tenho sempre muitas, como lhe disse. É assim o meu método. Sim, o Carlos Luís de Faro pergunta, então enquanto se ganha sem condições, foi sorte? Os nossos convidados já vão responder, mas a minha opinião é que a sorte é uma coisa mínima neste jogo. Ainda sobre a pergunta anterior, eu penso que o Vilava tem qualquer coisa para dizer, que ele tem um método de treino de fêmeas e machos diferente do habitual. Sim. Aquilo que eu vou dizer, tal como qualquer conversa que eu tenha sobre pombos, aplica-se à minha forma de tratar. Ou seja, não é uma ciência exata. Aquilo que é bom para mim, para os outros pode ser péssimo. Por isso, isto que eu vou dizer da forma como trato os meus pombos, para alguns pode ser entre aspas, um escândalo, mas a verdade é que eles marcam. Pronto, para quem conhece o meu pombal, eu tenho um pombal com 6 metros, tem uma volier, está dividido em 3 secções. Só tem stores na parte exterior da volier, ou seja, a parte interior não tem stores. Tenho um pombal com fêmeas, onde estão aproximadamente 50 fêmeas em poleiros. Depois tenho um pombal com 30 ninhos, onde estão em uns 40 machos, ou seja, há 10 que ficam em poleiros e há outros 30 que têm cada um o seu ninho. Neste pombal de machos estão aí uns 30 adultos e 10 borrachos. E depois tenho o pombal restante, onde estão 40 pombos que são borrachos todos, fêmeas e machos. Não, são os que não têm lugar, não é por falta de valor, não têm lugar em termos de espaço. Os outros 2 pombais são colocados nesse pombal. As minhas fêmeas, as 50, vão sozinhas, de manhã e à tarde, e sempre que entram, comem no corredor, e quando comem no corredor, os machos que estão no pombal deles estão a vê-las. Ou seja, apesar de ser uma viuvez, digamos assim, os meus machos e as minhas fêmeas, todos os dias vêm de manhã e de tarde. Inclusivamente, os meus machos voam em conjunto com os outros borrachos, com os outros 40. Isso significa que quando os pombos entram no corredor, os machos têm contacto logo direto com algumas fêmeas borrachas. Assim que acabam de entrar, meto ali alguns baguinhos na volier, tenho uma varinha, eles sabem logo cada um para que pombal é que tem que ir, separo-os e dou comida depois aos machos e depois aos borrachos, porque se os machos os tentar alimentar com algumas fêmeas, isso é quase impossível, porque eles querem ir para os ninhos. Se já não tiverem fêmeas em contacto com eles, aí comem tranquilos. Após isso, os pombais são fechados e os machos estão todo o dia com metade do ninho aberto. Se eu for ao pombal, não costumo ir, mas às vezes espreito, em 90% das vezes os machos passam o dia deitados na metade do ninho que está aberto. Se é bom ou não, para mim resulta, por exemplo, este ano, e classifico sempre muitos machos, mas, por exemplo, tenho 4 ou 5 machos que em 14 provas fizeram 10, 11 classificações, vêm muitas vezes à frente. Por isso, isto para desmistificar um bocado aquela parte que os adultos, os viúvos, não se podem ver, se virem, não vão marcar. Os meus vêm-se todos os dias e marcam. Se isso com outras pessoas funcionam, não posso dizer que sim. Agora faz-me um bocado minha confusão, porque isto para mim é um processo simples, natural. Para muita gente marcar machos é um problema muito grave, que eu acho que terá mais a ver, na minha opinião, com o tipo de alimentação que lhe dão, com o tipo de treino, o voo que lhe dão, e até se calhar pelo tipo de liberdade que lhe dão, porque os machos, na minha opinião, quanto mais apertados, entre aspas, forem, menos vão render. Quanto mais à vontade eles andarem, pelo menos os meus, mais eles
classificam. E não tenho dúvidas nenhumas que se tivermos um macho mesmo bom, tal como em todos os outros desportos, vai ser melhor do que a fêmea. Vamos só responder à pergunta que creio que nos chegou de Faro e que, se não estou a erro, dizia que um pombal sem condições, no pombal sem condições, ganhar é sorte. Parece-me que os pombos não pediram para viver num pombal de luxo. Os pombais, na maioria dos casos, são feitos mais para ter condições para o proprietário, para o combófilo, para o pombo. O pombo não pediu para viver num pombal de luxo. Se ganha num pombal sem condições, não é sorte de certeza. Ter sorte dá-me trabalho, a sorte levanta-se cedo. Se ganha nesse pombal sem condições, de certeza que tem qualidade e que trabalha bem. Acho que estamos todos mais ou menos de acordo com isso. E deixam de marcar, precisamente porque o pombal muitas vezes é feito para o dono e não para o pombo. Jacinto. Coloque perguntas incomodativas, faz favor. Eu nunca faço treino semanal aos pombos. Os meus pombos só fazem treino ao final, ou no dia da prova, ou quando tenho hipótese. Durante a semana eu não faço treino aos pombos, eu não tenho hipótese dessa parte. E até como não tenho hipótese, não posso inventar. Porque depois, às vezes, que a gente quer fazer muito bem, e até é bom fazer, e eu concordo plenamente com isso, mas quando não há tempo e vagar para isso, os meus pombos só voam uma vez de manhã pelo logo cedo, assim posso, e à tarde só um bando inteiro. Ou seja, se eu tiver 200 fêmeas, elas voam as 200 à volta de uma vez só, voam, entram, comem. O final do dia é precisamente idêntico. Só há duas vezes treino, uma de manhã, outra de tarde, só fêmeas, porque eu só vou com fêmeas. É por aí que eu faço, e já há uns quantos anos que eu faço, mas volto novamente o mesmo. Quem tiver macho e quem tiver hipótese, eu gostava muito de voar com machos, mas atualmente não há hipótese. Pode continuar. Pronto, é assim, da forma como eu trato dos pombos, eu não utilizo a célebre balança. Minha balança é o meu olho. Os meus pombos, em qualquer alimentação do dia, desde segunda à sexta, quando termina o último de comer, certeza que há 3 ou 4 bagos ainda de ração no comedouro. Não quero com isto dizer que agarro na lata e vamos imaginar que eu sei que 50 pombos comem uma lata de ração lá, mais ou menos, comem mais, mas vamos imaginar que comem uma lata. Eu dou 25% dessa lata, eles comem. Dou mais 25% dessa lata, eles comem. E assim sucessivamente, até que começam os primeiros a abandonar, e aí nós temos que ter a percepção se os outros pombos que ainda estão a comer estão mesmo com fome ou se já deixaram de ter essa fome. Quando eles deixam de ter o apetite, são fechados. A única diferença em termos de alimentação que eu faço é que para velocidade e meio fundo, até quarta-feira utilizo uma ração light, digamos assim. E a partir daí, quinta e sexta, será uma ração sport.
Se eu tratar dos pombos assim, independentemente de fazer o treino ou não, se alimentar os pombos assim como eu faço, se eu chegar à sexta-feira à tarde e os quiser encher, certeza absoluta que eles vão comer exatamente a mesma quantidade de comida que comem todos os dias, porque o esforço, os meus treinos levam à volta de 45 minutos, o esforço físico é mais ou menos idêntico. Eu, quando faço treinos em linha à sexta-feira à tarde, já não os vou voar à volta do pombal, por isso não tenho esse problema. Aquilo que isto diz uma experiência, que já fiz o contrário do que faz muita gente, que é se trouxer os pombos, entre aspas, um bocadinho mais à fome durante toda a semana, que há muita gente que faz isso, e depois chegam à sexta-feira à tarde e a última refeição, as pessoas costumam dizer, é comer até fartar. Aí o comer até fartar, quem trata dos pombos assim, de certeza absoluta, que à sexta-feira à tarde, quando lhe derem a comida assim, eles ficam com o papo quase o dobro do que habitualmente costumam ter. Eu não gosto desse tipo de situações. Habituei-me assim, e isso leva a que os pombos comam quase sempre da mesma forma, comem exatamente o mesmo, e se calhar se formos pesar a comida, quem vai trazendo à fome e depois chega à sexta e ao sábado e os vai encher, se calhar no final vamos gastar tanta ração ou menos do que quem faz essa situação. Por isso, para mim, independentemente de fazer ou não treino, a alimentação vai ser sempre igual, ou seja, é alimentar até os pombos quererem sempre. Isto só é possível para pessoas que deem cargas, entre aspas, físicas elevadas aos pombos, ou seja, uma pessoa que voa meia hora aos pombos de manhã e meia hora aos pombos à tarde, de certeza absoluta que não precisa de alimentar os pombos como eu, os meus voam pelo menos 50 a 45 todos os dias mais treino. Ou seja, se nós quisermos, na minha opinião, que os pombos treinem bem à volta do pombal, ou seja, que voem bem, têm que andar bem alimentados, não andarem doli. Ok? Aqui relativamente aos treinos em linha, tal como o Rogério, eu também não sei quase voar de outra forma. Porquê? Porque quando comecei a ter pombos foi no Clube Colombófilo de Évora, que na altura que eu comecei a voar era uma coletividade que tinha 50 e tal ou 60 e tal sócios, era forte, e 80% dos colombófilos faziam treinos em linha, e eu até não era dos piores, e se não fizesse, não tinha a certeza que não tinha hipótese. Pronto, os resultados ditavam isso. E a partir daí habituei-me a isso, e a forma como eu trato dos pombos é propícia a isso. Vantagens, aqui ainda mais em Beja, na minha opinião ainda preciso de fazer mais. Porquê? Tenho o pombal afastado da cidade, ou seja, não está no centro da ação, e os meus pombos eu tenho que os habituar ao máximo a terem aquela linha e a separarem-se dos outros no momento decisivo, porque se eles se deixarem arrastar, e acho que aí os treinos ajudam de certeza absoluta, se eles se deixarem arrastar, obviamente vou ter problemas. Por isso, para mim, essa é uma parte decisiva. A outra parte tem a ver com a forma física do pombo. O pombo, quando vai fazer o treino em linha, tem um desgaste diferente do que voar à volta do pombal. Agora, a nível de ritmo que vai dar ao pombo, tenho a certeza absoluta que é completamente diferente. E tenho também a certeza absoluta que se o pombo tiver aquela linha completamente mecanizada, há pombos que na parte final de certeza conseguem fazer a diferença. A gente aqui em Beja, numa brincadeira, fazemos um contra-relógio, por acaso é exatamente no sítio onde eu faço os treinos todos. Podem dizer que foi por acaso, ou foi sorte, ou aquilo que foi. E uma pomba minha este ano no contra-relógio, em 2 que levei, ela foi a que fez menos tempo e nem precisei do tempo de compensação, ou seja, no relógio, porque, na minha opinião, além de ser boa, tem aquele caminho mais mecanizado. Aquilo não há. Agora, respondendo à tua questão, eu solto-os todos juntos. Porquê? Não tenho outra hipótese. Tenho que ir trabalhar, chego lá, vem o bando todo.
deixo o pombal aberto, não deixo, os ninhos têm só metade da tampa aberta, como os machos estão durante a semana. Quando chego, os pombos estão todos juntos. Chego lá, a primeira coisa que faço é separá-los imediatamente. Eles juntam-se e acho que isso também ajuda um bocado na motivação dos pombos. Até porque acho que ontem foi aqui o Ricardo Ferreira que falou nisso. O pombo não é preciso fome para entrar rápido no pombal. E vocês, tal como eu, há muitos pombos e quase sempre são os melhores. Vocês soltam-nos agora que eles estão ainda mal fisicamente, e esses pombos melhores, principalmente os machos, são os primeiros a entrar no pombal. Isso não é por eles terem fome ou isso, é porque eles gostam de estar lá. Acho que é por aí. Quando qualquer uma fêmea chega lá ao meu pombal, mandeu 50 ou 60 ou 70, aqueles que mandar, só estão lá os machos. Imaginem, há uma prova agora de velocidade e eu mando 25 a contar, mando mais 25 yearlings e até posso mandar, como já tem acontecido, mandar uma caixa a treino. O resto que não for à prova não está lá. O pombal é o prémio, o meu pombal é o prémio da chegada, é só para os que vão. Os outros não fazem parte da festa, só fazem parte da festa quando eles vão. Eles, qualquer um serve para elas. Os meus machos, todos os anos eles fazem criação no pombal com elas. Normalmente eles de um ano para o outro têm casalados. Há muitas que não estão, mas qualquer um faz o vaso para a fêmea, porque os machos, eu penso que é o que as fêmeas é muito fácil de quererem um macho. Se for o contrário, penso que já não é bem assim. E acasá-las agora antes do início da campanha ou não? Como? Acasá-las os pomos agora antes do início da campanha ou não? Já fiz esse método, mas não faço. Há muita gente que não critico. A minha maneira de estar lá no pombal é assim. Elas estão sozinhas, só vão começar a ver os machos, não vou acasalar, não vou deixar meter ovos, já deixei de fazer isso, porque acho que isso é andar para trás. É um meu método, não quer dizer que esteja correto, mas os últimos anos já foram feitos assim. A partir de agora, eles só vão começar a vê-los ou vice-versa quando for os treinos, e a partir daí não vão nem casá-lo. Exatamente. Elas normalmente, elas, como é óbvio, as que criaram lá foram as velhas e o resto são borrachas. Ou seja, normalmente cada uma que vem, ela tem o sítio, ela tem o ninho dela, e depois o macho circula. Ele tanto depressa vai ter com ela, beija a gala e depois até sai dali, faz outra e eles dão para elas todas. Completamente, com os ninhos todos abertos. Eles estão à espera. Estão sempre todos. Eu não prendo machos porque não é preciso. Porque é que eles andem atrás delas, mesmo no corredor e tudo? É para eles incentivarem-nas que aquilo é o prémio que elas chegaram a casa. Ora, temos então aqui outra questão do Pedro Soares. Desinfetante na água no dia da chegada, sim ou não? Na primeira água, após a chegada ou só à noite? Já não temos aqui a doutora Sara, que seria indicada para responder a essa pergunta, mas vou pedir ao Rui e ao Camacho que... Pronto, relativamente a essa questão, os meus pombos, quando chegam, têm sempre água limpa, sem qualquer tipo de desinfetante. Vou explicar porquê. Quando eu voava em Évora, ia 100 metros do pombal um charco, e eu nessa altura era novo,
quando os pombos chegavam, ou dava eletrólitos, ou glucose, ou por aí. E uma vez apercebi-me que uma pomba, antes de chegar ao pombal, eu via, porque tinha assim uma entrada grande, vi a pomba pousar, bebeu água, pombal. E apercebi-me que essa situação aconteceu mais algumas vezes. E a forma de resolver, depois pensei, pronto, cheguei a uma conclusão, a forma de resolver essa situação foi começar a dar água limpa só à hora de chegada. E pasme, essa situação deixou de acontecer. Será que se dermos coisas que os pombos não gostem de beber, mesmo na hora de chegada, não os podemos estar a obrigar a parar em fontes de água perto do pombal? Pode acontecer. Isto é uma teoria minha, volto a dizer. Isto aplica-se à minha forma de pensar, posso estar ou não certo. Desinfetante, depois, utilizo sim, mas na última, ou seja, na refeição de domingo à tarde. Eu, normalmente, na água da chegada dos meus pombos, já não faço como o Rui. Eu, normalmente, recebo sempre os pombos ou com eletrolitos, principalmente com eletrolitos, mas nunca com ácidos. Mas no final do dia da prova, eu aí dou-lhe, na refeição da tarde, já o consigo fazer essa parte que é para desinfetar, principalmente para desinfetar a garganta dos pombos e o bico dos pombos, porque ele tem contacto e há muitas bactérias que se cruzam no meio do caminhão, e eu faço ao final só do dia, mas recebo com eletrolitos. Bom, temos que começar a pensar na alimentação, na nossa também. Se tiverem mais alguma pergunta, estamos a chegar ao fim. Isto até não tem corrido mal. Está ali o António Barros, que quer colocar uma questão. A minha questão em relação a isso, quando eu recebo os pombos, principalmente na parte do calor, o que costumo fazer e faço sempre é que tentar hidratá-los o mais depressa possível. E eu estar a fazer isso estou logo, mas isso é logo eletrolitos, mas quando vem a parte do calor eu faço sempre. E da parte de inverno até posso não fazer, mas quando vem a parte do calor eu faço logo, na primeira água eu faço logo. E em relação aos ácidos, eu mas pronto, eu estou a associar a desinfetantes, mas eu só faço no final do dia, e normalmente faço sempre quando eles chegam, mas é só na água do final do dia. Mas eletrolitos dou logo à chegada por causa das temperaturas e para tentar recuperar os pombos o mais rápido possível. Aqui no meu caso já tinha respondido, o princípio é basicamente o mesmo. Por norma não, até porque se for uma prova de muito calor, se deres, por exemplo, agora, um produto novo que eu utilizo, o Oxy Plus, por exemplo, que é um desinfetante, é diferente de um ácido, não tem nada a ver, não é um produto
tão agressivo, acho que esse aí não será tão prejudicial. Agora, temos que também ter a noção, se tiver muito calor, o pombo vai beber muito mais do que é normal. Se lá tiveres um desinfetante, ele também vai beber muito mais desinfetante do que em condições normais deveria beber. E assim não sei até que ponto é que será benéfico ter esse desinfetante, porque se o pombo apanhar esses supostos problemas, não apanhou só na charca, pode ter apanhado no caminhão e etc. Isso, pelo menos no meu pombal, se houver algum problema vai-se resolver durante a semana. Não é logo na hora de chegada que tu vais conseguir resolver essa situação, no meu caso. Antes de passar ali a palavra ao Pedro, quero também colocar uma pergunta, só dizer o seguinte: conheço um caso em que o colombófilo utiliza, nunca será demais, utiliza uma solução à entrada que o pombo, quando vende a prova, antes de cair, desinfeta as patas nessa solução. Portanto, isto pode ser levado a um limite, há uma lógica, e muitas vezes é por as patas que trazem tudo o que está nas caixas e que faz algum sentido. Pedro? Posso começar, já que me pediu que lhes respondessem todos. A minha opinião é muito simples. Há muitos passos a dar. O primeiro é valorizarmos mais o pombo que o colombófilo. Esse, para mim, é o ponto fundamental. Estamos aqui a falar nós próprios, se calhar estamos errados, estamos a falar do Camacho e do Vilava, que tem o mérito que tem, é inquestionável. Deveríamos estar aqui a falar do melhor pombo do distrito de Beja, podíamos falar mais da Coca-Cola, da 50 ou da 80 do Camacho. Valorizarmos mais o pombo em primeiro lugar do que o próprio colombófilo. Toda a gente conhece os grandes colombófilos deste país, mas poucos conhecemos os grandes pombos. Nesse sentido, se calhar os outros países, e quando falas na colombofilia holandesa ou alemã, se calhar o processo é um bocadinho diferente. Nós conhecemos os grandes pombos e depois os grandes colombófilos. O que fazem os grandes colombófilos são os grandes pombos. Um grande colombófilo não faz pombos. O pombo faz o grande colombófilo. E nós valorizamos em Portugal, na minha opinião, pouco o pombo corrido. Damos muito destaque ao colombófilo e pouco destaque ao pombo. Até mesmo nos meios de comunicação que temos e alguns da nossa própria federação, né? Destacamos muitas vezes o colombófilo na página em que aparece. O Pedro Cartaz ganhou a prova X mas aparece lá o Pedro, mas não aparece o pombo, né? Quem ganhou foi o pombo. Destacamos pouco o nosso pombo e será por aí que o temos que valorizar, porque sim, teremos que começar a fazê-lo nos órgãos oficiais da colombofilia, nos sites das coletividades, no site das associações, nos sites da federação, nos órgãos de comunicação que giram à volta da colombofilia e noutros que se procurem atrair, mas essencialmente será por aí o caminho, será por aí para onde temos que caminhar, divulgando cada vez mais os nossos pombos. Esquecendo um bocadinho o colombófilo, não interessa se o pombo é do António, se é do Joaquim, é aquele pombo que é bom e é aquele pombo que merece destaque. Sim, sim. Ricardo, como é que ele via a prova medida aqui dessa? Foi uma questão de
Não se diz. Não se pode dizer. Há coisas que, pronto, estamos a dar agora uma opinião sobre o panorama económico nacional. Há coisas que se aplicam e têm aplicação, e ideias que fazem sentido em grandes cidades não fazem sentido num distrito de modo Beja. Se fôssemos colocar uma regra dessas num distrito de modo Beja, eliminávamos 80% dos colombófilos. Temos que olhar e medir as regras olhando para o panorama geográfico. Não podemos analisar a colombofilia como se estivéssemos em Lisboa ou no Porto. Nas grandes cidades é diferente. Aqui temos que olhar caso a caso, na minha opinião. Na minha opinião, relativamente à primeira questão, uma questão importante é efetivamente aquilo que o Ivo disse, ou seja, valorizamos mais o pombo do que o colombófilo. No nosso país, para já isso ainda não acontece, mas vai havendo, na minha opinião, alguns sinais de melhora. E depois, acho que quem deve dar o primeiro passo é mesmo o colombófilo, e infelizmente em Portugal isso não acontece. Já vai acontecendo alguns. Por exemplo, porque é que tu conheces o Coca-Cola e a Schweppes? Porque eu os publico, porque eu os divulgo. Se for ali o João, um exemplo, que tem montes de anilhas de ouro, belíssimos pombos, conheces algum dos que ele tem? Quase certeza que não. Porquê? Porque eles não os divulgam. Chegas ao Golden Race, ao Algarve Great Derby, não sei o quê. Os alemães, está lá o pedigreezinho, independentemente de serem ou não os pais, está lá tudo. E não me venham dizer que não, porque todos os pombos têm um pedigree, nem que sejam filhos do Zé ou do Manel. Depois vais ver 90% dos pombos portugueses, zero. Não tem pedigree não disponível. Tens leilões, isso acho que é uma das partes que já se vai notando uma melhoria. Tens leilões aí na internet, muitos deles. Nós, por exemplo, o ano passado, no Asas de Beja, fizemos um leilão na parte final. E uma das primeiras preocupações, quem teve essa ideia foi o Bruno. E bem, primeira coisa, imagem de marca. Pedir uma fotografia profissionalizada, com tudo em condições. Os pombos valeram um valor que em condições normais nunca iriam valer se a gente chegar ao pombal e o pombo estiver lá no poleiro, tirar a fotografia. Isto para dizer o quê? Se não for o próprio colombófilo a ter a preocupação de divulgar aquilo que é dele, se esse passo não for dado, não estejam à espera que seja a Federação que vá à casa da pessoa, pagar a fotografia, fazer o serviço todo de marketing para a pessoa depois meter o dinheiro, entre aspas, ao bolso. Agora, acho que no nosso país um grande problema é que parte das pessoas não querem saber desses pormenores, dos pedigrees, das fotografias, da divulgação dos resultados. E obviamente isso depois faz toda a diferença. E aqueles que trabalham bem essa parte são aqueles que já vão conseguindo. Deixa-me só dar uma chega no que o Vilaval acaba de dizer, que é assim, começa em casa de cada um, e quando a gente tira a fotografia e se esquece de limpar o poleiro ou o ninho, também não está a ajudar em nada. É isso. Portanto, começa por todos nós. Há pouco, e até tinha referido, e até falei, que os meus eram os melhores do mundo porque são os meus, e a gente às vezes valorizamos pouco os nossos pombos. A gente às vezes fala, para aquele fulano e tem um assim, tem assado, e porque a gente estamos a esquecer que os nossos é aqueles que nos vão dar alegrias, e é os que nós vamos mandar, e é aqueles que fazem parte da nossa equipa. Isso tem que passar logo por essa parte, porque se nós não valorizarmos aquilo que nós temos, nunca vamos conseguir. E essa parte aí que o Rui frisou e muito bem, das fotografias, dos pedigrees, qualquer pessoa quando oferece um pombo ou quando dá, deve passar a identidade à pessoa, de onde é que é o pombo, de onde é que foi criado o pai, onde é que foi criada a mãe, e a partir daí nós antigamente não havia essas condições, mas hoje já toda a gente tem um telemóvel, tira uma fotografia, a gente envia pelo WhatsApp, faz isto, faz aquilo, e nós é que temos que valorizar o que é nosso, porque os estrangeiros fazem muito isso. Vê-se na França e na Alemanha e na Holanda, o que é deles é que é bom, e acabou. Nós não conseguimos fazer isso. Agora já vai sendo diferente e cada vez mais temos que o fazer, porque nós temos tão bons pombos como eles, apostamos em menos que eles. Portanto, acho que mais ou menos ficou respondida. Nós acho que temos ali a noção à espera. Hoje é de dieta. Obrigado pela vossa presença.
Acho que isto até correu bem, foi uma amena cavaqueira, mas trocámos aqui algumas opiniões e umas ideias. Nesta parte isto dava aqui assunto para mangas. A primeira coisa que temos que mudar, antes das próprias entidades que organizam a colombofilia, a primeira coisa que temos que mudar é dentro da nossa cabeça valorizarmos e muitas vezes não aceitarmos que se ponha em causa resultados, porque uma das mentalidades do colombofilia, infelizmente, nós também os valorizamos pouco. O Manel ganhou porque o vento, porque o raio, porque não sei quantos, e a primeira coisa que devíamos pensar é porque ele tem qualidade. Aí começamos nós em casa e nas próprias coletividades valorizarmos. Portanto, isto dava pano para mangas, mas é um caminho que me parece que pode ser também a salvação da nossa modalidade, tanto que gostamos, é começar a valorizar muito o pombo e os pombos ganham no lugar de andarmos à procura de grandes desculpas para o nosso fracasso. Obrigado a todos, uma saudação especial a quem nos assistiu em casa e mais uma vez obrigado pela vossa colaboração e a vossa divulgação da colombofilia e do Pombo Correio. Obrigado a todos, tenham uma ótima campanha e corra tudo bem. Divulgações da cidade de Colombofilia da Serpa, que foi exatamente do moderador, Rui Gil Álvaro Aves Beja, António Camacho da Sociedade de Colombofilia e também com a participação da doutora Sara Dias. Canal Bel 21, um abraço, até ao próximo direto. Não sei se vamos fazer mais algum direto, mas com isto,